São 4 colheres de arroz. 1, 2, 3, 4. 4 colheres de arroz. Não, vou botar só mais um pouquinho, que eu achei muito pouco. 4 colheres de arroz. Meu Deus do céu. Tantinho de arroz desse aqui não dá nem pra me botar no buraco do dente, que eu tenho furado bem aqui. Aí, 40 gramas de abobrinha. Epa, já deu 70. Meu Deus do céu, não sou gente com um pinguinho de comida dessa aqui, não. Vou botar mais um pouquinho agora. 3 pedaços de carne. 3 pedaços de carne. Gente, daqui em diante, se você me ver estressado, você já sabe por quê. Que eu tô fazendo dieta. Um pinguinho de comida desse aqui não me sustenta, não, gente. O que é que vai ser de minha vida comendo um pinguinho rei desse? Não, tô achando que eu comecei hoje e vou parar hoje mesmo, porque não consigo, não. Olha só, 3 pedacinhos rei de carne, 4 colheres de arroz.